Como é que você está? Onde você está? Você está bem, senhorita, senhorita, senhorota, senhorota? Está bem? Você está aí, eu estou aqui. E você está encarnado aí, eu estou encarnado aqui. Não é uma coincidência interessante isso? Não pode ser por acaso. Bonitinho, né? Pois é. E aqui nós estamos encarnados e estudando para darmos voltinhas no mundo espiritual. Isso também é legal, né? Dar uma fugidinha desse lugar gostoso. Hoje, nós vamos falar da mecânica da projeção astral. Obviamente que além da mecânica existem outras coisas. Existe a engenharia, né? Mas existe o processo consciencial, né? A gente vai entender assim como na hora de estudar, um estudante de medicina, ele olha o corpo, independente da personalidade que vai ter ali dentro, em princípio, apesar de estudar também a personalidade, a forma de manter as coisas de respeito, de ética, né? Nós estudamos o corpo humano de uma forma mecânica. Como que funciona a pressão arterial, como que funciona as vias, a glicose, os receptores, tudo mais. Mecânico. Então, tem uma mecânica, né? Não existe milagre na coisa. Tudo tem uma lógica. As lógicas podem fugir aqui e acolá? Não podem. Ah, mas Jesus fazia milagre. Não. Jesus não fazia milagre. Jesus fazia lógica. É a gente que, não entendendo, interpretava como milagre. Deixa eu pegar a frase que eu estou para pegar os dias aqui. Interpretávamos como magia. Essa frase aqui, ó. Vou botar uma frase bem legal aqui. Demorar um pouquinho aqui, mas tudo bem. Tá, antes de falar mais nada, dizer para você que eu fiz minha última prova hoje, passei com média, cara, eu estudei com média 8,5 na prova de toxologia, que bonitinho, né? Eu tirei 8,5 na prova de toxologia. Para mim foi uma nota assim, para eu que estou saindo assim estou saindo do mundo da música, do mundo da programação, onde eu lido com pessoas lá que são, para mim, uma vitória, assim, entendeu? E eu uso os meus métodos de estudar, eu tenho um método próprio. Eu não sigo método nenhum, é o meu. Porque eu não me adapto a esses métodos dos outros aí. Eu sigo o meu método, a minha forma. Repito que nem um condenado para chegar perto dos caras que são os melhores lá. Porque os caras estão acostumados com o Enem e tal, com prova. Essa frase aqui, ó. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Arthur C. Clarke. Incrível, né? É isso que eu tô falando. Então só falta uma prova agora de habilidades, mas é mais tranquila. A parte mais difícil mesmo era essa aqui reprovava, né? E foi um alívio, né? Bonitinho. Acabou o ciclo básico, vou pro ciclo clínico agora, o rapaz, aí com o tempo passa. Vamos embora. Eu aqui. Existe uma lógica para tudo, E hoje eu vou, se vocês gostarem, vocês falam, estou colocando aqui porque eu acho legal. Mas se vocês não gostarem, vocês me avisem. Mas vamos fazer um vídeo legal, assim. Eu vou fazer uma enquete aqui online, porque quem chora faz barulho, né? Mas é isso aqui. A mecânica da projeção astral. Eu escrevi esse texto, tá? Então, é meu. Então, eu fiz não é misticismo, não é milagre, não é magia, é mecânica. Tá? Existe um processo, uma lógica pelo que acontece. Padrões perceptíveis. Orgânico, energético, Valdo Vieira. Nós vamos estudar isso hoje. Como que um estudante de espiritualidade também precisa olhar para o corpo de uma forma mecânica. Entender por que às vezes, mecanicamente, como as coisas acontecem, como que nós saímos do corpo. Tá? Deixa eu pegar meu texto e deixar aqui também, enquanto a gente vai olhando juntinho aqui. A gente tem aqui o corpo, 3 corpos. Tá? Corpo espiritual, o corpo energético e o corpo físico. Estão vendo os 3 aí? Aqui. Tem 4 aqui, mas tudo bem.
Foi culpa minha. Tem um a mais aí, esquece. Mas digamos que seja uma questão anatômica, energética aqui, os NADs, enfim, só pensando nisso. Eu tô falando só de 3 por enquanto, tá? Para você nascer, para você conseguir, a gente não entende isso ainda. Cara, Cris, a gente não entende nada. Nada, a gente não entende nada direito. A gente não entende, é tão estranho que você pega os caras mais estudados que tem, os caras fazem umas coisas absurdas, assim, inclusive descontrole emocional, nervoso, gente de cachaça, usa droga, rouba, é mal educado. Então, assim, mesmo que você estude tudo, você continua sem entender nada, nem mesmo a parte emocional, quem nós somos, por que somos, não sabe nada. Mas a gente está tentando entender. E a gente precisa seguir por esse caminho, mesmo, e precisa abrir a mente sobre outros que nós não sabemos. Mas até a gente explicar, vamos tentar saber o que a gente sabe. Vou falar simples do que nós sabemos. Para você encarnar, irmão, acontece isso. Tá? Você tem que ter o corpo físico, tá? E você tem que ter um sistema de controle. Ó, veja que interessante. Digamos que esse que está aqui do lado direito, seja o seu corpo astral, tá? Esse que está aqui do lado de cá é o corpo físico. Um não tem nenhum, eu vou explicar de novo, eu vou fazer até assim, nenhum acesso ao outro, zero, mas zero de zero. Ah, os espíritos me controlam, pelo mesmo motivo que você controla o corpo. Esse processo acontece pelo princípio energético. Existe um processo intermediário que eu fui pegando aqui, tem alguns nomes importantes aqui, Valdo, Wagner Bosch, André Luiz, andando aqui. Essa ponte vibratória, esse processo, tá vendo aqui umas coisas que estão saindo do corpo, conectando ao outro, o sistema corpo astral, tá? São corpos que têm anatomias parecidas, quiçá iguais, sendo que um tem imortalidade e o outro não, o outro perece, tá? O outro é mais, ele se lasca todo, mas não morre. Esse físico nosso vai embora com o tempo, ou depois de uns certos danos que são dados a ele. No meio, essas linhas que você está vendo aqui, elas formam a conexão que faz nós nos conectarmos. Outra imagem aqui. Corpo físico, aqui no meio o corpo energético, que são aquelas linhas que você também, parte dele anatomicamente também são aquelas linhas, ele estica e conecta você ao corpo espiritual. Então esse cara que está sentadinho aqui, não tem nenhuma conexão com esse cara aqui. Zero. O que faz a conexão acontecer é esse aqui do meio. Tá? Essa parte aqui. Perfeito. A gente está entendendo então que é o seguinte, para as coisas acontecerem, para você estar encarnado, tá? Nós precisamos de um intermédio. Então, nós só estamos conseguindo fazer, isso é uma coisa extremamente complexa, velho. Aí nós estamos falando de coisas que a gente não tem a menor ideia. Nós estudamos, que nem condenados, para continuarmos sem entender nada do corpo físico. Muito pouco, velho. Muito pouco. A gente tenta ver. Não sabe das coisas espirituais, não sabe das. O sistema energético que você está vendo aqui, não pense, cara, que esse corpo, vou tentar dar um zoom aqui, peraí. Não pense que esse cara aqui é uma coisa aleatória, puxada, só uma energia. Estamos falando de anatomia, onde você pega, dá um zoom num troço, é que nem dá um zoom no espaço. A quantidade de coisa que começa a aparecer aqui, de célula, de sistema imunológico, de enzima, de proteína, de sistema nervoso, tudo no mesmo ponto, de sistema de artéria, sistema de veia. Esse negócio é complexo, velho. Ele intermedia. Então nós não sabemos o que é isso direito. Vou dar um passe, vou usar. Você não sabe nada. Isso é a melhor coisa que você pode ter para você. Se você acha que sabe alguma coisa, é só, na verdade, o assinar da própria ignorância. Porque você não sabe. Quanto mais você acha que sabe, claramente demonstra que você sabe pouco.
Que nem dizia Napoleão Hill, que as espigas cheias, elas abaixam para a terra sua mãe, enquanto as espigas de milho vazias erguem o nariz e a cabeça desdenhosamente para o céu. Mesma coisa. Ninguém não sabe nada. Isso é muito importante. Pouco que eu estou falando para vocês aqui é época medieval dos estudos da espiritualidade. Nós estamos na era medieval espiritual. Somos Zés dos Zés. A parte física está um pouquinho mais avançada. Então, a gente não sabe nada. Isso é muito importante. Para que a gente não pense, eu sou não sei o que, você é terapeuta, você é Zé Cureuta. Ninguém aqui é nada, nem médico é médico direito aqui. Vai estudar 6 anos para ser um Zé Cu. Não entende nada. O cara chega ali todo obsediado, doente porque está com o espírito do lado, com processo kármico, o médico está com a pressão alterada, com tudo alterado, porque um processo obsessivo perde, o médico vai e receita uma medicação pesada para o cara e manda para casa. Zé Cu. E vai ser Zé Cu por muito tempo. Tá? E faz o que dá dentro do que acontece, dentro dos protocolos existentes, que muitas vezes são questionáveis. Então, muito cuidado com essa coisa de achar que sabe. Não sabe. Tá? Voltando. Comparativo. Como que faz para eu sair do corpo? Olha a lógica. Cara, eu fiz uma lógica simples para você aqui. Eu lhe mostrei 3 corpos e falei que eles só existem, que nós só conseguimos estar no corpo agora porque tem essa tríade aqui, certo? Tá vendo essa tríade aqui? Beleza. Eu quero que você pense comigo. Se você está grudado por causa de intermédio energético, você concorda comigo que alguma coisa tem que acontecer aí? Agora veja que interessante. Vamos, antes de entender mais, tentar entender os fatores de forma legal. O corpo físico, ele libera, existe um processo de automatismo. Sair do corpo é um processo fisiológico, espirituológico, energético-lógico, ou o que você quiser usar de nome. Ninguém inventou isso. É um processo que faz parte. Ou você sai de vez ao morrer, ou você sai às vezes. Como? Toda vez que você dorme, aquelas energias que nós vimos, esses laços aqui, se afrouxam. E eles se afrouxam quando você tem sono. Eles afrouxam se você tomar uma anestesia. Eles afrouxam se você tomar um álcool, uma droga, uma ayahuasca, qualquer coisa. Se você ficar sem dormir muito tempo, eles se afrouxam. Isso é impressionante. Toda vez que você está sonolento, baixa, qualquer coisa que aconteça no seu corpo, essa faixa. Tomar uma pancada, ele afrouxa. O corpo físico, ele precisa, quanto menor a consciência física, tá? Mais será a frouxidão. Lá ele. Mas virado. Qualquer coisa. Lógico que essa libertação, ela pode ser conceitual, espiritual ou inconsciente. Você pode tomar uma ayahuasca, eu vou ali ficar tonto. Cara, é sério isso que eu estou falando. Os índios rodavam espiritualmente falando. É uma sessão de rodahuasca. Rodava, chegava no chão assim e começava a ficar. Tinha experiências espirituais assim. Tinha ritual xamânico de rodar até cair. E quando caía, fazia algumas vezes. Chamava Raul, claro, você perdia o sistema, né? O sistema do labirinto, o sistema de controle físico, desregulava os cristais daquilo, ficava meio fora do processo. E tinha experiências também, clarividência, tudo que você pode ter. Inclusive, é mais fácil ter clarividência bêbado do que não. Por quê? Porque os laços se afrouxam. A diferença é que, como você está bêbado, numa frequência ruim, porque você vai ficar bêbado rodando também. Beber não é problema, pai, velho. O problema é quem morreu pesado a bebida. Você nunca viu ninguém morrer porque ficou viciado em rodar. Entendeu?
Ninguém fica viciado em rodar. Outra é uma química. Uma coisa que deixava a gente tonto quando era pequeno era biotônico Fontoura. A maioria da galera daqui que começou a beber já gostava de biotônico Fontoura na infância. É porque hoje já tiraram o álcool, já não existe mais. Mas o negócio era... Vai dizer que eu estou mentindo. Só os mais velhos vão saber o que é isso aí. Eu tomava. Você ficava tonto, pai, velho. Só que provavelmente não tinha sédio. Eu sei que a criança desencarnou de tanto biotônico Fontoura, foi ponto espiritual, ficava procurando criança também que tomava biotônico Fontoura. Porque é uma reação que tinha, específica. Então, você vê, é muito interessante você pensar que, por exemplo, as sessões de ayahuasca são em ambientes protegidos, com intenções de fazer isso. Mas, cara, é um alucinógeno, tem DMT, para você balançar, para você... espiritual aqui, com proteção, mas tem uma ideologia por trás do processo. Tem um processo espiritual ali. Tem uma levada psicológica, tem um efeito psicológico dentro daquilo. Então, por isso que eu estou falando isso para você. Qualquer coisa tira você do corpo. Porque o processo é natural. O que a gente está fazendo aqui hoje, como estudantes, entendendo por quê. Vê que interessante. O sistema energético ele vai se afrouxar quando o corpo físico relaxar. Então, o primeiro passo do entendimento é o relaxamento físico. Mecânica. Eu estou falando da mecânica, tá? A questão consciencial, extremamente importante. Só para dar um deixa aqui, você pode ter uma Ferrari. Eu tenho uma Ferrari em casa, sabia? O nome do meu amor é Carita Ferrari. Em duplo sentido. Ferrari. Eu tenho. Mas não adianta nada você ter uma Ferrari e você tá bêbado. Como é que você vai conduzir a Ferrari? Como? Não adianta. Melhor você ter um Fusquete lúcido. Dedo comparativo, obviamente, tirando as questões de valores. É o que eu quero falar, que a consciência é importante no meio disso, mas nós não estamos falando dela hoje, tá? Que fique claro que nós sabemos dela, mas não é esse o momento. Então tá aqui. Primeira parte que você precisa fazer, desligar o corpo físico. Você tem que relaxar o corpo físico ao máximo que você puder, porque nós já, se ayahuasca, deixa sair do corpo, se cachaça, deixa sair do corpo, se sonolência, que é a quantidade de adenosina no seu corpo, deixa você ficar sonolento, sei lá, se anestesia faz você sair do corpo. Poxa, velho, tem que aprender a relaxar, você não pode deitar estressado. Quanto mais calmo o seu corpo estiver, mais ele vai liberar, ele vai fazer o afrouxamento lá elão. Mas pode ser uma delícia o sistema energético, né? A saída do processo. Então você precisa desligar o corpo para que o sistema energético que nós estávamos falando, que é o intermédio, se solte, porque ele vai soltar automaticamente. Quanto mais o corpo dorme, maior é o impacto de... Quanto mais isso aqui relaxa, maior você relaxa. Por exemplo, uma anestesia bem dada, você pode ter até uma experiência de quase morte. Quanto menor é o nível de onda cerebral, quanto mais você consegue manter isso aqui calmo. Você concorda comigo que para manter o corpo calmo depende de alguns fatores? Como é que você faz para manter o corpo calmo? Não pode se estressar, porque demora para sair, né? A adrenalina sai rápido, mas o cortisol não. E as reações em cadeia que aquilo faz também não. E não é só, tem outras coisas. Você desregula o sistema de controle homeostático do cérebro de fazer tudo funcionar certinho. Você fica tenso, os músculos, tudo mais liberam. Você sabe quando você faz exercícios físicos, por exemplo, você tem uma certa reação. Só que você está fazendo uma reação em um nível diferente. Então você não vai dormir bem se você estiver estressado durante o dia. Isso não vai acontecer. Por isso que é muito importante
o entendimento de que a primeira coisa que você precisa fazer é entender como relaxa o corpo físico. Respiração, não somente. Respiração é na hora que você vai deitar, você estava no padrão bom já, mas você precisa fazer seu corpo ficar mais calmo. Então você vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Já tá, quando chega na hora que você precisa deixar seu corpo no mais tranquilo possível. Seu corpo tem um sistema de alarme. Então, por exemplo, qualquer coisa que a temperatura vai atrapalhar. Alguma coisa passar do lado vai atrapalhar. Nós temos também o corpo, tem os campos, junto com o sistema energético, esses dois aqui causam um campo. Esse campo, ele também sofre reação. Inclusive, nós vamos falar disso em breve, né? E outro processo. Nós estamos falando de projeção astral. A saída em corpo astral, irmão, eu vou falar assim, obrigatoriamente o corpo tem que adormecer. Ah, mas os yogis... O yogi conseguia ficar sentado, baixava a onda dele cerebral para baixo de ondas alfa, chegando em teta. E aí ele saía do corpo. O corpo dele estava em estado, pelo menos assim, cientificamente, tivesse feito medidas de adormecimento. Ele conseguia fazer isso, sentado, tá? Então ele estava com o corpo dormindo, fisicamente. Mas ele não dormia. Aí é uma outra coisa. Nós não estamos falando de consciência aqui. Estamos falando de mecânica. Consciência é outra coisa. A consciência controla melhor. Tem gente que dirige melhor, tem gente que é mais calma, tem gente que consegue não ficar nervoso durante o dia, tem gente que não. Você vai ter que olhar para você. A mecânica é essa. Como você vai alcançar essa mecânica é com você, Roberto Carlos, e as baleias. Eu não sei onde é que anda minhas baleias aqui. Eu tinha uma imagem de Roberto Carlos e as baleias. Eu não sei o que eu fiz com essa imagem. Achei. É com você, que é esse cachorrinho aqui, Roberto Carlos, e as baleias. Mas vamos para a próxima aqui. Por que você tem que fazer isso? Você tem que desligar o corpo para causar o afrouxamento do sistema energético para poder chegar ao afastamento. Ah, mas eu não consigo ficar lúcido. Isso é outro assunto. Eu vou falar isso o vídeo inteiro. Nós estamos falando da mecânica. Uma pessoa, por exemplo, podia muito bem estar falando de sangue. Nós temos aí as plaquetas, nós temos as hemácias, temos as proteínas, nós temos itarará, todo mundo tem igual. Todo mundo é igual? Tem gente que vai ter mais, tem gente que vai ter menos, tem gente que vai ter glicose, tem gente que vai ter não sei o que, vai ter HDL, vai ter muita coisa aí. A mais, a menos, tal. Tá. A gente vai ter menos hemácia meio estranha, mas vai ter mais ou menos leucócitos. Cada um tem uma identidade. Nessa identidade, pai velho, você tem que se virar para as coisas acontecerem. Tá? Você vai causar o afastamento, que é aquele que a gente estava tentando falar ali. O fenômeno é orgânico. Significa dizer que você vai sair tanto de forma involuntária, tá? Em 90% da humanidade sai sempre assim. Todo sai? Todo mundo sai. Todo mundo se afasta muito? Também não. Muito ficar dormindo assim, ó, como você está vendo aqui. Tem uma outra imagem que eu gosto muito aqui, que ela é um pouco mais assustadora, mas é isso aqui. Porque tem um espírito aqui em cima. Esquece o cara que está aqui. Eu vi, uma das primeiras experiências projetivas que eu tive, eu vi meu irmão dormindo assim, cara. Como esse cara está dormindo aqui. E ele respondia. Mas incrível, ele respondia dormindo. O que respondia era o de cima, velho. Eu vi dois Sandro, um em cima do outro. Eu nunca tinha tido informação sobre isso em minha vida, velho. Eu fui no quarto do meu irmão porque estava tão lúcido que eu estava muito feliz. Aí eu entrei, passei pela porta, entrei no quarto do meu irmão. Eu lembro direitinho, velho. E ele dormindo assim. E eu tentei, Sandro, tô fora do corpo. Ele, oi. Aí eu falava assim, Sandro. Ele, oi. Sandro, tô qual coisa daquele? Meio que, sabe? Então esse processo aqui acontece com quase todo mundo. Fica aí dormindo assim, flutuando ali, um dia que eu dou uma afastadinha, tal, fica assim. Por isso que o espírito vem pegar você ali do lado para dar algo. E acredite, vou te falar uma coisa. Urubu é ruim? Urubu, que come carniça, é ruim? Você pode pensar que é, mas ele é útil. Ele tem uma utilidade? Acredite, velho.
Se você, eu vou dizer uma coisa para vocês que é só uma coisa à parte aqui. Se não fossem os assediadores, é que os assediadores é uma necessidade tão grande que eles não pedem. Se os eu não vou falar não, que eles vão aprender. Mas se os assediadores não assediassem os médiums morriam. Ia densificar, ia densificar, ia densificar, ia densificar, ia densificar. A não sei que eles fossem trabalhar, fizesse alguma coisa. Ia começar a colapsar o órgão. Não ia conseguir mais respirar o órgão, com o tempo ele morria. Ele vai morrer mais rápido sem o espírito. O espírito perturba, então o espírito, entre pesos e medidas, ele ainda é útil. É que nem o urubu. Vai comer a energia do cara. Então assim, essa imagem aqui que você viu, oxe, isso aqui é o mundo do urubu, pai. É o mundo da bactéria. A bactéria é assim, vacilou, ela te come. Está mais fraco. Aliás, 50% da população mundial morre por infecção. Infecção. Ela pode ter outra coisa. Mas ela entra no hospital, fraqueza do corpo, ela morre por infecção. Pra você ter ideia. Então, assim, é uma troca isso aqui, tá? O mundo é um mundo de troca, tá? Então, você tá. E aí, a intenção da gente qual é? Chegar aqui. Na projeção consciente. Como que eu posso fazer para não deixar eu ficar na involuntária, no aleatório, no sem querer, no sei lá se vai, fazendo mecanicamente o cuidado com as energias e com o corpo físico. O corpo físico, lembra, voltando, precisa estar bem. Para ele estar bem, ele tem que ter tido um dia bom, uma boa alimentação, estar dormindo num lugar legal, não estar estressado. Quer dizer, o ser que mora aqui dentro, manter ele bem. Isso vai acontecer dentro desse conhecimento. O mesmo ser, ele tem que ter calma no processo energético, tá? E aí ele vai acontecer mais facilmente o afastamento para se chegar à projeção consciente. Agora eu vou falar outra coisa para você. Não tem mágica. Se você fosse num médico hoje, e o médico te falasse que não existisse, não se preocupa com sangue não, só vai indo. Vai indo que você consegue. Aliás, não precisa nem fazer, eu faço para você. Você ia desconfiar do médico? Lógico que é mais embasado, né? Nosso assunto hoje em dia não é tão embasado, mas eu estou lhe falando que é muito próximo isso que eu vou lhe falar. Por causa de, exatamente, eu estou nesse assunto há 33 anos. Há 33 anos eu estudo e ensino projeção astral de graça. Há 33 anos, mais ou menos, entre estudar e fazer. E tem uma galera que chegou aí nova, que está por aí, dizendo, não precisa fazer isso, não precisa. Cara, é simples, existe. Precisa sim, senhor. Se você quiser projeção astral, eu estou falando, estou aqui, um estudante, Zé Cuia. Se você quiser melhorar suas projeções astrais, você tem que entender a mecânica. A mecânica é simples assim. Essas pessoas normalmente podem olhar. Quem tem uma coisa mirabolante, está falando uma coisa que ninguém fala sozinha, pode olhar que tem valores embutidos aí. Ela quer fazer uma coisa que ninguém faz, porque se ela falar a mesma coisa, ela não aparece. Então, o que ela faz? Ela tenta inventar uma coisa qualquer para dizer que é assim e vai botar um valor no meio para levar seu dinheiro. É simples. Entre aspas. A mecânica é essa. Como você vai controlar ela? Aí você vai se lascar. É importante você entender isso. Aqui. Ninguém pode exercitar a sua energia por você. Você somente pode fazer, assim como eu não posso comer por você. Eu posso comer por você? Tudo que é meio fácil pode dar certeza que vai dar ruim em algum momento. Certo? Ou de um lado ou de outro. As coisas são feitas através de esforço. Se você pode até conseguir, entre aspas, algumas coisas sem esforço, mas elas vão ter um preço. E normalmente vai dar ruim. As coisas precisam ser entendidas. Nós temos hoje tecnologia, situações que facilitam um pouco a vida. Mas não se esqueça que o processo precisa ser feito através de entendimento de que no final você vai ter que fazer exercícios físicos sozinhos, entre aspas, energéticos, e cuidar de você. Isso é muito importante. Suas saídas, quando você começar a exercitar, serão mais fáceis, sua lucidez e memória vai melhorar, e menos interferências gerais no dia a dia. Isso vai acontecer, inclusive no sentido, vai começar a sentir mais as energias. Tudo tem uma reação, tudo. Você mexeu, você vai funcionar para um lado e para o outro. É só positivo? Claro que não. Tem coisa ruim? Depende do ponto de vista.
O que acontece quando você começa a ler, pai velho? Sobre o mundo, sobre política, hein? Quem gosta de política aqui? Sobre a situação do Brasil, sobre a situação de fora. O que acontece quando você começa a ler? Você começa a ver que nós fomos sempre enganados em alguma coisa por essa astral. Quando você começa a estudar sobre as questões energéticas, você começa a ver as coisas que acontecem. Você começa a ver comportamento, você começa a ver como é que quem são. Tá? Então, mexer energia significa também sentir a energia das pessoas, sentir a energia do ambiente, interferir na energia da casa. Você começa, cara, você pensa que é normal? Você está mexendo, vê, mecanicamente, já tem a questão consciente aqui? Tem. Mas vê, quando você começa a movimentar o sistema de movimento, seu mentor sempre foi te ver, sempre. Mas ele começa a ir com mais frequência e também por situações. Antigamente ele levava um aparelho de limpeza, ele dava uma olhadinha em você, agora ele leva e fica observando se ele pode te ajudar a sair do corpo. Agora ele precisa movimentar a energia um pouquinho mais da casa, verificar os seres que estão no seu quarto, já vão dar ruim, que estão na sua casa, às vezes acompanha o vizinho, às vezes acompanha o parente, já vai dar uma reação. Então tudo tem uma reação, pai velho. Você abrir a consciência, tem uma reação. Sempre vai ter. Isso é legal por outro lado. Aquela coisa que eu falei da Ferrari, tem até isso aqui, tá? Tá aqui, o motorista em estado de lucidez, ele vai conduzir o processo melhor. A estrada vai ser a dimensão astral que você vai andar, a gasolina é o sistema energético de qualidade, se movimentando. E a Ferrari aqui seria todo o processo, seu corpo energético, consciência espiritual, do controle de todo o planeta. Né? De que adianta ter uma Ferrari se o motorista está bêbado? Nada, né? Exatamente aquilo que eu falei aqui. Né? Apesar de não ser este também o processo, no sistema energético também tem outras coisas. Nós temos o centro de força, são pequenas conexões conectadas, intermediando no sistema energético o corpo. Lembra daquelas ligações que a gente falou no começo? Está aqui. Elas saem do corpo físico, entram como gânglios. Os nervos da gente, eles saem de um ponto, tem nervos que aferem e o tempo que afere. Tá? Eles saem, de repente eles se encontram num ponto assim, engorda aquele ponto. São os gânglios. Os chakras também fazem isso. Os centros de força, as interconexões, esses fios que saem, são centros de força, eles são um sistema nervoso energético até certo ponto. Por quê? Porque eles levam e trazem a informação de lá. Então é um sistema nervoso, isso não há a menor dúvida. Também. Então eles têm momentos que eles se aglomeram, fazem. O que acontece com uma pessoa quando ela tem problema dos nervos? Nervo mesmo, de ficar nervosa. Ela vai andar mal, ela vai ficar meio torta, ela não vai funcionar direito. Você tem um problema no nervo vago, sua face cai, você não fica bem. Então, coisas aqui, você fica meio torto até voltar, tem que fazer fisioterapia, às vezes, para voltar, demora, está todo entranhado. O sistema energético é a mesma coisa. Tem gente que, quando fala de alinhamento, às vezes não é só alinhado, você não consegue fazer num dia, às vezes. Quando você está se cuidando sempre, tudo que vai acontecendo, cara, vai fazendo você ficar mais organizado. Quanto mais organizado, demora para você alcançar um físico nem forte, de você estar equilibrado fisicamente, de você estar fisicamente, estou falando da mente, estou falando do corpo físico, porque às vezes o cara cuida do corpo, mas a mente está ruim, não é isso, estou falando do corpo. O sistema energético é a mesma coisa, então não é um dia só que você vai conseguir um bom equilíbrio, ele vai avançando, quanto mais, o sistema nervoso, ele vai avançando também, os neurônios vão fazendo neuroplasticidade, eles vão entrando, eles vão engordando, eles vão abrindo, vão fazendo, assim como os outros vão atrofiando, aqueles que você não usa. Tudo no nosso corpo atrofia e abre, só que no corpo aqui às vezes atrofia e nunca mais volta, ou volta demoradamente. No corpo astral isso acontece incrivelmente o tempo inteiro do sistema energético para cá. Tem um limite que é o corpo físico vai ficando mais velhinho ou mal cuidado. Então você tem que entender que o sistema energético é um sistema complexo, que precisa de exercício, porque ele precisa de fisioterapia. Seria energético-terapia. Fica quieta aí, Alex. Não posso falar o nome dela. Deixa eu tirar o som daqui. Aqui. Desligar o microfone. Ele precisa de... É interessante você pensar isso. Como é que eu faço para tocar bem? Não é meu caso. Mas como é que eu faço para melhorar
Eu vou treinando todo dia, eu vou treinando, vai acontecendo a mecânica, entre a conexão automática, o sistema, eu vou aprendendo. Daqui a pouco, o que era uma nota com dissonante, com nona, quinta aumentada, com baixo na terça, na quinta, começa a ficar, daqui a pouco eu nem penso mais. Pô, como é que você faz isso, velho? Aí você fala, você tem dom. Não, pai, velho. Treino. Treino. Aí você vai ficando bom. Então, o sistema energético, volta para cá. Eles levam e trazem informações de um lado para o outro. Vê que interessante que eu estou lhe falando. Como é que você treina a clarividência? Exercitando. Deixa eu pegar outra imagem aqui, deixa onde eu estava aqui para não perder. Aqui. Você exercita o corpo físico, exercita, passa pelo sistema energético e vai chegando ao corpo astral. Porque quem enxerga é quem... Qual dos corpos que tem clarividência aqui, galera? Este aqui. Olha como interessante a mecânica. Esse corpo consegue ver espírito? De jeito nenhum. A primeira coisa que eu falei no começo desse vídeo é que esse corpo não tem nenhuma conexão com esse daqui. Você não vê, não é esse corpo que vai ver. É esse daqui, a consciência está embutida nos três, ela consegue usar os três, mas ela precisa de fisioterapia para isso, diária. Quanto mais você jança, mais vem mais aparece isso aqui, ó. Mais se joga daqui para cá as informações. Tá, todo dia. Daqui a pouco uma coisa acontece, uma coisa diferente acontece. Aí eu vejo, você está aqui se esforçando, fazendo o sistema funcionar, o seu personal trainer, seu mentor trainer, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma força. Olha, acho que hoje eu vou mexer um pouquinho aqui na área cardíaca dele aqui, só dá um toquezinho aqui para ver se ele percebe a diferença hoje, para ver se dá uma cria. Aí ele vai vir para cá. Então, isso é incrível, cara. Como é legal isso. Então, a projeção astral é a mesma coisa. Ela precisa ser treinada diariamente. Técnicas energéticas, elas são técnicas elas estão fazendo a interconexão do processo, abrindo a sua lucidez diariamente. Abrindo a sua percepção diariamente. É neuroplasticidade espiritual, cara. Isso tudo vai fazer cada dia você melhorando. Aí que coisas que vão travar, que você tem que cuidar. Medo, ansiedade, raiva, cansaço. Porque isso aqui vão prender você, porque o cérebro não abre quando você tem medo. Você está avisando, não existe outra coisa. Se você tem medo, você não consegue. Para você ter ideia, eu estou na capoeira. Eu tenho uma bola aqui em cima. Eu consigo na parede, cara, eu não consigo. É incrível. Na parede eu faço e fico ali de bananeira, tranquilo, tem pão. E eu não preciso, só para eu saber que a parede está aqui, eu levanto, eu nem encosto nela, fico em pé. Mas se a parede não estiver ali, eu não consigo fazer. Não consigo. E eu já percebi, meu cérebro não deixa. Meu cérebro, ao ser autônomo, ele fala, não vou deixar você fazer, você vai cair. E nós vamos machucar o corpo. E minha vontade não existe. Só que o que está acontecendo? Aí agora eu chego perto da parede, me afasto um braço dela assim, eu sei que ela está ali. Cada vez aí eu consigo fazer porque eu estou avisando ao meu corpo que a parede está ali. Olha, a parede está aqui, a parede está ali. Eu consigo. Na hora, eu levanto e fico. Na hora, eu levanto e fico. A cada hora eu estou me afastando mais. O que eu estou fazendo? Criando uma relação de eu estou invadindo, avisando. Tá tranquilo, cara, nós conseguimos. Nós não precisamos mais da parede. O bloqueio, que é um bloqueio protetivo, às vezes traumático, depende deles, ele está ali com você. Você passou a vida inteira, pai velho, mecanicamente, dormindo, apagar, deitando para dormir. Você pensa que é fácil? É mais difícil do que isso que eu estou falando. Eu chegar para você agora e falar, saia do corpo, não vai, vai ter uma proteção, vai ter um bloqueio, você vai ter um bloqueio. É natural, é um processo protetivo, de sobrevivência, é instintivo, é físico. A única forma de você combater isso é diariamente fazendo esforço, calmamente, para você ir avisando que está tudo bem. Olha, está tudo bem, vai lá mais um dia, mais um pouquinho. Se você não entender essa mecânica, esqueça, não vai conseguir. Tá? Tem essa parte aqui. A lucidez ocorre quando o encaixe entre os corpos físicos está fraco, quer dizer, o sistema, né, o sono do corpo físico, que é a condição indispensável para a consciência migrar e assumir o controle do plano espiritual. Isso tem que acontecer. A lucidez ocorre entre o sono e a vigília. Robert Monroe.
O ruído do sistema, que você começa a falar, existe um processo que a gente precisa entender mecanicamente também. Eu já vou botar esse aviso aqui. Por que isso aqui está aqui? Nós precisamos entender a consciência, certo? Você precisa entender, fisicamente, nós não temos regularidade na consciência, nem agora. Não é toda hora que você está calmo, não é toda hora que você está com facilidade de concentração, não é toda hora que as coisas estão funcionando. Então, nós temos variação de consciência. E as variações de consciência, existe uma outra mecânica que você precisa entender. No nosso sistema energético, áurico, ficam flutuando coisinhas. Nessa aura aqui, amarelada, no campo, ficam coisinhas flutuando nela, enquanto você está ali. O tempo todo isso acontece. Então, isto também vai dificultar a quantidade de pensamentos. Isso é mecânico ainda, tá? A consciência, o que ela vai pensar, o problema é dela. Como ela vai pensar também é uma consequência das explosões da sua própria capacidade. Como é que ela explode no universo dela, que ela aí vai de cada um, super respeitável, cada um no seu momento. Mas mecanicamente nós precisamos falar. Se isso não for legal, não vai irradiar bem. E o processo de soltura está comprometido, porque você vai acabar dormindo dentro do próprio sistema áurico, dentro do sistema energético do campo. Você sai e dorme aqui. Por exemplo, o amor perdido. Ah, meu amor, não sei o que vai acontecer com você. Abrir a lucidez, você está lúcido durante o dia? Está agoniado o dia inteiro? A lucidez não acontece lá fora. Ela acontece aqui agora. A primeira coisa que vai acontecer é você sair na aura desesperado, porque a gente está falando de um corpo que libera mais sensações do que esse. Você já pegou a estrutura? Eu vou mostrar para você. Vou mostrar uma coisa muito interessante para você. Que na hora que eu estava estudando medicina, deixa eu ver se eu consigo encontrar, tá? Não sei se eu vou achar, mas se não achar, eu falo aqui. Se alguém conseguir achar aí, vocês me falam depois. Ó. Mas esse estudo dentro da neuro que é assim. O corpo físico, quando você vai estudar neuro, as mãos são desse tamanho. As mãos são de aqui, junto com os lábios, aqui, essa região da boca, são as partes que mais têm acesso neural. Por isso que você consegue, por exemplo, se você pegar aqui e tocar em você uma coisa, você consegue perceber detalhes com o toque. Isso, no corpo astral, se eu tivesse que fazer, o corpo astral ia crescer 10 vezes mais do que o corpo físico. O corpo astral ele tem uma sensibilidade tão gigantesca que o corpo físico ele limita isso. Então, ele está falando de um sistema altamente capaz. Se você tiver mal aqui, o corpo ele vai estar proporcionalmente mal lá também. A diferença é que o corpo limita. É por isso que a gente pensa mecanicamente que sair daqui para o outro lado vai ser melhor. Se você não estiver bem aqui, você está lascado se você desencarnar. Mas lascado para lascar. Porque você já está lascado no plano astral. Porque se o corpo físico não está bom, pode ter certeza, se você não está bem internamente aqui, você não vai ficar bem do lado de lá. É bom, importante você saber isso. O corpo físico é um Rivotril, ele está dando mata-leão na sua consciência. Em mais ou menos entre 8 e 10 vezes mais calmo aqui. Nossa, Saulo, já é tão difícil aqui. Não queira saber o que eu estou lhe falando. Mas isso é um outro assunto. Você não vai conseguir sair bem se o seu sistema energético estiver mal. Você vai dormir dentro dele. Não vai. Primeira coisa que vai acontecer, você está desesperado por dinheiro. Vai dormir, vai sair que nem louco atrás de dinheiro. Eu vi isso em pessoas em banda, cara. Eu saí do corpo uma vez viajando na banda. Foi o dia que eu levei o Toca para voar. A história do Toca que vocês já ouviram. Eu levantei no ônibus. Comprovada essa experiência, tá? O Toca não vai mentir. O Toca nunca mais dormiu no mesmo quarto que eu, para você ter ideia, depois dessa experiência. Nas viagens, nós tínhamos, às vezes, ficava, muitas vezes, a maioria das vezes, em duplas, nos quartos. Eu levantei no ônibus, tava uma pessoa da banda lá no ônibus, e eu vi essa pessoa, a primeira pessoa que eu vi foi ela. Eu lúcido, flutuando dentro do ônibus, assim, e aquela pessoa meio bagunçada, assim, um astral do ônibus, assim, né, porque tava E essa pessoa, assim, do bolso dela caíam umas coisas de dinheiro, assim. Obrigado por falar, a Reis de brasileiro, mas daqui a pouco eu pego.
Eu vou ver se eu encontro aqui. Obrigado por me dar a dica, tá? Vou copiar aqui para ver se eu pego a imagem aqui. Estava procurando aqui, mas é isso aqui. Pronto, ó. Quando nós vamos... É isso... Ah, caramba. Pronto, é isso aqui, ó. Tem o sistema motor e o sistema sensorial, tá? Porque é diferente. Eu vou pegar só isso aqui. Só para vocês terem uma noção de que no estudo da neurologia, quando nós vamos estudar... Obrigado, eu não lembrava desse nome nem a pau, velho. A minha nota de neurologia era a melhor que tinha até agora. Eu tirei, acho que quase 8 em neurologia, fiquei com o final mais alto. A minha nota de toxicologia foi lá em cima, velho. Uma das maiores notas da sala, fiquei até admirado. Mas voltando. Aqui. São provas difíceis, velho. São provas para lascar. Esse aqui é a imagem do que o nosso amigo lembrou ali, o Reija. Outras pessoas. Ó. Essa aqui é a imagem que você vai estudar. Não olha o bingolim do Tonhãozinho, não. A língua grande, os lábios também, é o tamanho da mão. O corpo astral, tudo dele é maior. Se fosse fazer um comparativo, ia ser um monstro em sensibilidade. Tá? Tudo vai ser maior. Eu estou falando de coisa séria daqui. Eu me esforço para não ter quinta série, para virar uns caras sérios. Não consigo. Vocês não deixam. Voltando aqui. O que vai acontecer? Você vai ter alucinação. Então, sair do corpo, você tem que ter a consciência de que o cérebro tem resíduos assim que você sai. Você precisa limpar esses resíduos quando você está. Às vezes você vai ter que acordar de madrugada. Uma das melhores técnicas era a experiência que o Raduga fazia, acordar de madrugada para fazer. Faça se for possível. As melhores formas de sair do corpo, tá? Acordar de madrugada para fazer experimento. Se você não conseguir dormir, não faça. Cada um que se adapte. Filtro emocional, que vai melhorar o sistema energético, e com isso você vai aumentar a experiência final. Aumentar a percepção. E aqui está toda a mecânica do processo. Eu fui montando aqui. Tá? Ao compreender a mecânica, o fenômeno deixa de ser um evento estranho e passa a ser uma parte natural da sua existência. A ideia é que nós entendamos a projeção astral assim. Esse conteúdo aqui vai para uma parte do curso também. Aliás, eu já gravei, já estou editando a nova parte do curso. Só tem uma prova na sexta-feira. Vai voltando. Este, irmãozinhos, mais ou menos é o que nós entendemos mais ou menos da mecânica física. Aí você pergunta, por que eu não saio do corpo? Ó, é mais profundo do que isso. Mas eu vou restringindo a informação do que está aqui. Eu vou perguntar para você num enquetão aqui. Baseado... tudo que eu estou falando hoje está quinta série. Baseado no que falamos hoje da mecânica física sem acento. Você conseguiu encontrar pontos falhos em você? Você segue essa mecânica? Você faz isso? Você olhou para você fisicamente, você entendeu a necessidade do esforço, você entendeu que é um processo de reeducação física. Por que eu digo reeducação? Porque você já fez isso em outras vidas. A pergunta que eu faço para você é, você fez isso lúcido? Provavelmente nunca. Provavelmente nunca você estudou projeção astral lucidamente. Você está tendo a oportunidade em vida de fazer isso. Não dessa forma. Não com essas informações que nós temos hoje. Não sem tanto misticismo com mais pés no chão. Não olhando desse jeito. Você já entendeu a mecânica do processo? Você está se esforçando para fazer fisicamente tudo isso? Então nós temos pontos falhos. Então, por exemplo, você concorda que para você ser músico você tem que estudar todo dia? Você concorda que para você ser um engenheiro você tem que estudar todo dia? Você concorda, não sei o que o Gessner fala lá no Canadá, Gessner, ou o que for,
que na sua profissão você não pode atrofiar, você tem que continuar. Qualquer coisa que você vai fazer. Cara, é mais difícil projeção astral do que qualquer coisa que você já fez na sua vida. É mais difícil. Porque é um atributo extremamente profundo que a consciência tem aprendendo em múltiplas vidas. Todas as vezes que uma pessoa encarna, ela tem dificuldade para sair do corpo. Você sabe quantas pessoas conseguem sair do corpo com lucidez encarnando? É uma minoria do mundo com regularidade. Menos de 1%. Você sabe o quão engraçado é um projetor astral no plano astral lúcido? Obsessor acha interessante, morador de rua acha interessante. Os caras abrem fila para você passar. Mentor para conversar com você, até ET acha interessante. Eu tenho um monte de experiência para contar sobre quão interessante isso é. Certa vez eu estava na praça, começando pelos encostos. Tinha uns caras na praça, Zezé, Guiné e Mulher. Três nomes, não lembro o nome dos caras na época. Né, assim. Hoje ele deve lembrar meu nome até hoje. Lúcido. Os 3 caras estavam na praça, assim, meio doido. Eu fui lá, ajudei um cara lá que estava no meio de um negócio lá. Ele disse, cara, você tá, eu tô fora do corpo. Como assim? Você está fora do corpo? Acordado? Aí você vai lembrar? Eu falei, normalmente eu lembro em partes, eu esqueço alguma coisa. Qual é o nome de você? Ele falou, os 3 falaram o nome deles para mim. Eu vou voltar, vocês conseguem me acompanhar? Ele, consigo, não sei o que eu consigo, vamos ver, ele vai voltar. Cara, eu pensei em voltar, olha, eu vou voltar pro corpo. Peguei na mão dos caras, assim. Vou voltar do corpo agora, viu? Eu vou falar o nome de vocês assim que eu acordar, vou tentar. Cara, eu voltei pro corpo, aí levantei assim, eu sentei na cama e falei, Melé, Meguia, cara, me arrepiei da cabeça até o final da última prega rainha do Fiofó, velho. Arrepiei, velho. Os caras do quarto gritando, quase que conseguia ouvir, velho. Os caras pulando no quarto feliz, velho. Ah, um cor! Lembrou! Porque eu falei o nome deles aqui. Vê, velho, morador do umbral, velho. Morador do umbral. Eu, certa vez, saí do corpo, uma experiência um pouquinho... Eu, certa vez, saí do corpo, cara, sério, velho, muito interessante isso. Certa vez, saí do corpo, eu fui num local que era tipo um local que os mentores ficavam, que eles se encontravam, sabe, um ponto de seres equilibrados, eu não sei dizer o que. E tinha assim um cara, aí eu tava no ambiente assim olhando, né, tinha vários para lá, cara, parou um cara, ele disse, você tá fora do corpo? Ele falou, eu tô. Que interessante, velho, você tá conseguindo, como é que tá você? Como é que tá a sua consciência? Ele falou, olha, agora eu tô super lúcido, você sabe que varia a qualquer momento, não fica muito perto não, que eu posso lhe dar um beijo, eu falei brincando sem parar de outras coisas, e em um segundo assim, ele pega a consciência, mas no momento eu estou lúcido. Cara, ele ficou falando assim, pô, aqui é, eu falei, aqui que o que pensar aqui as pessoas se encontram aqui. Cara, ele conversando comigo, achando super interessante como eu estava lúcido. Eu falei, hoje eu estou bem, assim, mas é muito estranho, assim. Vários. Aí, certa vez, também, fora do corpo, olhei para o céu, veio um ser, né, que foi aquele ser invisível, que era um extraterrestre, mas era invisível, não tinha aparência, não tinha forma, quer dizer. E ele veio falar comigo porque ele captou. Ele percebeu que eu estava fora do corpo. Certa outra vez, foram Greys. Cara, os Greys estavam... Eles me tratavam com tanta intensidade porque eu estava lúcido. Eu não sei se você parar para pensar. Vem cá, Cacau. Vem cá. Você comeu cocô, miserável. Por isso que os Eternos vêm ver a gente, porque a gente deve comer cocô também aqui. Já tá com cheiro de bosta. Sacanagem, Cacau. Por isso que os... Não me lamba, não. Por isso que os Eternos vêm ver a gente. Poxa, é muito bonito. Não me lembra. Você é bonitinha de papai. Você fala assim, não sei porque que os Eternos me vê, só faz merda. Obrigado, Cosmo. Eu tava, cara, os Greys se aproximaram de mim. Imagine Cacau fazendo alguma coisa que não seja comer cacau. Bonitinha. Tipo, se eu pegar o pudim e trouxer aqui, vocês vão ficar felizes. Faz pudim, fazer umas gracinhas, fica aqui, Cacau.
E faz as gracinhas. É que o cheirinho de cacau tá fora. Amo você, vamos aqui, tá tudo bem, tá? Se eu não tiver paciência com cacau que come cocô, véio, como é que os mentores não têm paciência comigo, que não é muito diferente disso? Por isso que eu perdoo meu pai da forma como eu perdoo eles. Na esperança que realmente eles tenham perdão por mim. Eles me tratavam que nem cachorro. Cachorrinho bonitinho. Não me respondiam, não. Por que eu falo isso? Porque eu perguntava as coisas, eles não me falavam. Eles me viam como se eu tivesse incapacidade de entender o que eles estavam verificando em mim. E eles estavam extremamente... Cara, a minha lucidez para eles era como se eu estivesse pegando um cachorro, estivesse escrevendo. Sabe o Cacau senta aqui de repente e fala, escrever em garrancho? Cacau, no final ainda com ela errado. A sensação é que eu estava fazendo uma coisa que bichinho não faz. Olha! Foi a sensação que eu tive. Então, eles, os seres nos enxergam, é muito raro a lucidez ainda. Fora do corpo. Isso é estranho, cara. Nós precisamos trabalhar. Você vê, a galera que vem pra cá, velho, vem ensinar lucidez aqui. Caro. Os cursos são caros, velho. Vamos vir aqui que eu vou ensinar você a voar. Mas antes de você ir voar, deixa um pouco aqui de dinheiro para você ficar mais leve, você poder sair melhor. Você deixa o dinheiro com a gente aqui e vai voar para lá. Porque aí você vai voar melhor. Não vou deixar você voar com peso material. Nós cuidamos disso para você. Então, é muito difícil. Vou abrir para pergunta aqui, tá? Mas essa é a mecânica do processo, tá? Nós estamos muito distantes ainda de entender alguma coisa, né, mamãe? Você está aqui até agora. Tadinha, eu botei ela aqui do lado. Vem cá. Eu botei ela aqui no banquinho, ó. Você está aqui até agora, não me lembra? Você vai me lembrar não, né, mamãe? Que bonitinha. Vamos abrir para pergunta. Mas coitados, velho, você pensa assim, eu estou tipo comendo nem cacau, fazendo merda, entendeu? Fazendo merda. Não vou... Tem diva, velho. No mundo que a gente está aqui, a gente reclama deles porque realmente é barril, mas... Aí cada um faz merda num ponto diferente. Essa é uma... O problema não é nem vender curso, velho. Vender caro é o problema. É mentir. É o que está acontecendo pra caramba aí. Mentir. Eu expliquei a mecânica para vocês aqui. Você acha que é fácil vencer essa mecânica? Você acha que a consciência calma é fácil? Porque você tem outras coisas aqui que eu não falei, tá? Eu não falei eu falei um pouquinho, falei tudo que estava dentro da sua aura, da sua própria aura. Você vê que eu não falei de obsessão, eu não falei de energia externa, eu não falei de peso do ambiente, eu não falei de nada de acoplamento de outras pessoas, nada disso. Eu foquei em você. Só tem isso? Não. Seria a mesma coisa que eu chegasse para um estudante de medicina e ensinasse para ele só o corpo, mas não falasse que ele podia se infectar, não falasse como é que pega as doenças, não falasse como é que tem que cuidar dos cortantes, não falasse... Não é só isso. Existe como é que são as pessoas são violentas, não falasse das doenças psíquicas. Então, nós estamos falando de uma quantidade muito grande de informação. Você acha que as pessoas ainda vão conseguir abrir a lucidez? É preciso trabalho. Dá para fazer, vai, velho. Dá para fazer. Eu acho assim, você dá a melhor hipótese para mim. Melhor projetor astral que tem. Para mim. Uma vez por semana. Mas você vai sair 2, 3? Vai. Uma vez por semana. Com lucidez. Entendeu? Com lucidez. Pode sair mais. Pode sair até todo dia. Dentro de uma casa. Mas uma vez por semana, entendendo as regras dimensionais, que é um outro assunto. Você vai para outra dimensão. É que nem aqui, ó. Cara, é só você pensar. Falar com o ET, falar com o ser de luz, é encontrar com um grande professor de grande capacidade intelectual. Você encontra com ele todos os dias?
Você vai ter que fazer um esforço, preparar um artigo, movimentar. Aí, eventualmente, você vai sentar com ele vai lhe orientar por um espaço de tempo desse tamanho, porque ele tem coisas para fazer, e aí você sai. Por isso que quem está falando que está encontrando professor todo dia, é só se observar o posicionamento dessas pessoas. Não tem como, velho. Eles são muito ocupados para isso. Você tem que estar fazendo um mega projeto, mas tão grande que eles olhariam para você no sentido amparo. Você não pode estar enganando ninguém, não pode estar fazendo absurdos, não pode ter um grande processo de pedágio, você pode ter até uma cobrança mínima para sobreviver, mas esses caras não vão estar do seu lado, entendeu? Esses caras não vão, você não vai conseguir conversar com um cara desse. O cara nem vai perder tempo chegar perto de você, velho. Não é que ele não lhe respeita, não é isso. É uma questão não se mistura, não dá. Então, quem está falando que está fazendo isso todo dia são pouquíssimas. Para mim, era Chico, alguns outros aí, médiums, sérios, e normalmente são seres que não dentro de um padrão fora de série, tá? Então é só questionar. É possível que você consiga sua experiência via Zé Curvas, quando você vai lá ver o mito? Vai, eles vão aparecer para você também. Mas não vai ser sempre não, velho. Esse é outro assunto, tá? Falei isso no curso.